Estamos de volta com o nosso Sala do Esporte aqui no Band Esportes. E no domingo passado, o Sala teve como convidado o Washington Mascarenhas, que atualmente preside o Sindicato de Atletas Profissionais do município de São Paulo. Vamos então dar uma olhada, conferir o que ele falou nessa entrevista. E realmente, a gente criou um novo sindicato, formou um novo sindicato para isso, para que a gente possa deixar algo, deixar um legado, construir algo de representatividade para o atleta, em busca realmente do benefício para o atleta. O que a gente não enxergava, o que a gente não conseguia ver. Eu também, como ex-atleta, nunca soube de um dia de votação, de um dia de eleição, de uma formação de uma nova chapa. E aí, como você falou, a minha intenção hoje no sindicato, a gente criou um estatuto do sindicato, o estatuto não permite que eu passe, eu tenho 4 anos, eu tenho mais 4 anos de reeleição e acabou. A gente tem que formar outro, a gente tem que ter novas ideias, a juventude tem que chegar e ir se atualizando. Não adianta ficar, eu acho que não tem necessidade, de se manter num cargo durante 20, 25 anos. Não falo para ninguém isso. Porém, é uma ideia que a gente tem. Nós temos essa ideia de que a representatividade do atleta tem que ser renovada, tem que ser atualizada. E aí, essa manutenção do cargo gera uma acomodação, gera algo que talvez possa não ser positivo. E dentro disso, a gente procurou. A gente tentou acesso, a gente tentou de outras maneiras para que a gente pudesse participar. A gente não teve esse acesso e, a partir daí, a gente criou uma nova formação. Essa fala, como você pôde perceber, o Washington destacava, na pergunta até feita pelo Fábio Piperno na semana passada, sobre o Sindicato dos Atletas de São Paulo. Então, prezando pelo bom jornalismo e também ouvindo o outro lado da história, a gente abre também espaço aqui para o nosso Sala do Esporte para Rinaldo Martorelli, ele que é presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Boa noite, Martorelli, uma honra recebê-lo. Ótima noite, Ivan. Uma honra estar aqui, pena por esse motivo. Martorelli, provavelmente você deve ter ouvido a fala do Washington. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, que ele trata de alguns temas, como, por exemplo, que ele não sabia, ou que vários jogadores não sabiam que teria esse espaço e essa possibilidade. Queria ouvi-lo a respeito disso, Martorelli. Bom, ele só mostra desconhecimento, distorção e mentira. Porque o Sindicato de Atletas sempre esteve aberto para quem quisesse trabalhar, de fato, para a categoria. Nosso sindicato não foi criado dentro da Federação Paulista como o sindicato dele. E, aliás, o sindicato dele necessita ainda da autorização do governo para poder ter a representatividade e legitimidade para poder trabalhar. É que ele está aproveitando o período de pandemia e está conseguindo espaço, porque como as emissoras, a mídia esportiva necessita de muita matéria, ele tem conseguido espaço para destilar distorção e mentira, mas, enfim, nosso trabalho sempre esteve aberto, não só para ele, como qualquer um. Desde a época que criou o grupo que apoia esse sindicato, eu disse que eu debato publicamente com quem quer que seja. Eu não tenho problema nenhum de discutir e de mostrar as coisas. Aliás, ele distorce muito porque todo mundo que pediu acesso, teve acesso, recebeu as informações desse grupo, Só que eles não tiveram, as informações não foram as que eles queriam achar alguma coisa para poder contestar o trabalho, mas eles não acham, então eles vêm tentando buscar espaço para isso. É uma pena para eles, a gente vai continuar trabalhando. Martorelli, é o Tomás, boa noite, tudo bem? Como vai, Tomás? Tudo bem. Você está há quanto tempo já na presidência do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, Martorelli? Com muito prazer, 27 anos. Nas últimas eleições, teve oposição ou você tem sempre o apoio de todas as pessoas ligadas ao sindicato? Ô, Tomás, é importante isso, sabe? Porque nosso grupo, se o nosso grupo ele não continua, o sindicato teria fechado as portas há muito tempo. E nós, diferentemente do que falou aquele cidadão, além da publicidade que a gente... É só entrar no nosso site, no Facebook, vocês vão ver que toda hora tem publicidade a respeito das assembleias. E além disso tudo,
o nosso pessoal manda mensagens para os atletas dos clubes grandes para eles poderem participar. Até mesmo no momento do grupo lá do Bom Senso, alguns representantes do grupo fizeram parte da nossa assembleia. Então, é aberto, a gente não tem problema, não. Só que eles não acham nada. Não acham nada e ficam só na distorção. Assim, para trabalhar, a porta está aberta. Para pegar a janela, precisa trabalhar bastante. A janela também está à disposição, mas precisa trabalhar bastante. Eles não têm como fazer. Como eu disse, nosso grupo ele não foi criado dentro da Federação Paulista, ele não foi criado com o apoio dessa federação, tal de Federação Nacional, que eu sinto muito, que eu sou o fundador, que não representa ninguém, mas por um problema político. Eles motivaram a criação desse sindicato mundial, e eu repito, eles não têm ainda legitimidade para poder trabalhar. A Federação Nacional, ela atuou já, inclusive, em vários processos contra os atletas, entrou com uma prestação de contas contra o Sindicato de São Paulo, perdeu. Nós entramos com uma ação de prestação de contas. E aí, só para ajustar datas de pagamentos, e nós pegamos lá que a Federação Nacional não repassou mais de 4 milhões para o Sindicato de São Paulo, que é dinheiro dos atletas. Então, é esse grupo aí que o apoia, entendeu? A gente tem uma questão política, nós ganhamos as ações em Brasília, da Federação Nacional, mas isso eles não falam, não. Eles não falam que, na época do Bom Senso, eles entraram com 2 denúncias contra nós, que foram arquivadas. Aliás, a segunda virou inquérito policial, que eles forjaram um documento. Isso eles não falam. Mas a gente está aqui. Por isso que o trabalho continua. E outra, aquele menino que conhece o trabalho, por favor, também busquem no nosso Facebook, vocês vão ver os atletas depondo, né? O posicionamento dos atletas, não sou eu que estou falando. Então, quem conhece o trabalho, que procura, nós temos 100% de aprovação da categoria. Agora, esses vão patinar e vão morrer como os outros também, porque eles não estão interessados em trabalhar para a categoria. Eu comecei o trabalho quando eu estava em atividade ainda, e eu fui obrigado a parar de jogar por conta da categoria. Eu passei mais de 17 anos estruturando o sindicato. E assim, a gente não vai entregar para esse tipo de gente que quer vender a categoria. Nós entramos com ação contra a CBF, contra a Federação, para poder fazer valer o artigo do Profut. E, aliás, contra a CBF, quem tinha que entrar é a FENAPAF. Nós articulamos e temos 2 ações no Supremo para poder fazer valer os direitos dos jogadores. Quem tinha que fazer isso era a FENAPAF, o grupo deles. E eles não fazem, porque eles estão muito alinhados, mas não alinhados para melhorar para o futebol e para a categoria. Eles estão alinhados por interesses pessoais. Esse que é o problema. E eu discuto isso publicamente. A gente pode, se vocês quiserem, a gente pode armar um programa ao vivo para discutir essas coisas. Bernardo? Martorelli, boa noite. Quem fala é Bernardo. Mudando um pouco de assunto, o site Meu Timão publicou na última semana que o Corinthians deve 3 meses de salários aos seus jogadores. 2 meses mais as férias, né? E o sindicato tem recebido outras reclamações ou denúncias de jogadores de outros times, grandes até de São Paulo, sobre salários atrasados? Bernardo, eu te agradeço a tua questão. O que a gente faz? Nós não recebemos diretamente. E, aliás, alguns atletas desses clubes, eles também apoiam esse grupinho aí. Mas a gente entra em contato com os atletas, a gente coloca à disposição. E se vocês também forem nas nossas mídias, vocês vão ver que isso a gente faz imediatamente. A partir do momento que a gente sabe de uma informação como essa, a gente entra e atua. É o que a gente pode fazer. Agora, os atletas precisam passar a representação para que a gente possa trabalhar, né? Em outros momentos, quando havia a Delegacia Regional do Trabalho, que é vinculado ao Ministério do Trabalho, que foi extinto, a gente fazia autuação lá na Delegacia do Trabalho para que houvesse fiscalização. Agora, assim, infelizmente, nós não temos poder de polícia. A gente tem o trabalho de informar as autoridades que têm o poder de polícia para poder tomar as atitudes. A gente está sempre atento, sim, a gente não deixa isso para lá, não, né? O Sindicato de São Paulo não é que no Sindicato do Rio que está alinhado com os clubes e não faz nada, não. Martorelli, a respeito da volta do futebol, a gente vem até repercutindo na semana,
há conversas sobre a volta das atividades, dos treinos e também depois uma hipotética volta do Campeonato Paulista, ainda sem data prevista. Eu queria saber se o sindicato ele também é ouvido a respeito nessas conversas que tem entre os poderes estaduais e municipais, a Federação Paulista. O sindicato também tem poder de argumentação, e qual é a posição oficial do sindicato referente à volta das atividades e também a uma possível volta do Campeonato Paulista, Martorelli? Oi, Ivan, a gente é peça integrante dessa negociação. Desde o dia 16 de março, a gente participou de todas as reuniões e o nosso voto, ele tem o mesmo valor que o voto dos clubes. A gente participa sim. O que a gente tem feito é um trabalho muito forte, tanto é que nós temos um representante médico dentro da equipe médica que elaborou os protocolos da federação, tanto para os treinos quanto para os jogos. A gente tem estudado a forma, né, para poder voltar. Agora, na quinta-feira, nós participamos de uma mediação judicial no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para poder homologar o protocolo de volta, né? Isso ainda não concluiu, porque ainda faltou a autorização do governo estadual, mas o nosso posicionamento em cima do protocolo, como eu disse, feito de forma muito bem elaborada pelo doutor, conduzida, né, pelo doutor Moisés Cohen, com os médicos, com a participação do nosso craque, doutor Renato Anguiná. E como a gente cuida da saúde dos atletas, a preparação para a volta também faz parte da saúde dos atletas. Aliás, uma parte, né? Fomos nós que fizemos um trabalho para que os atletas tivessem as férias regulamentares, para que para que a gente conseguisse mudar os horários quando era o horário de verão, das 4 para 5, hidratação para os atletas. Então a gente trabalha ativamente e mudou toda essa cara. Por isso que é importante o espaço, né, para a gente poder falar um pouco e desmistificar essa historinha aí daquele cidadão que não sabe nada. Bom, e como a gente tem foco na saúde do atleta e tantas outras questões, a preparação também é importante, a gente entendeu isso. O protocolo está muito bem elaborado, porque essa volta, ela requer que os atletas treinem ao ar livre, grupo de 4, com uma distância segura, com o uso de máscaras, tentar evitar vestiário, tentar evitar refeitório, caso seja necessário o uso dessas instalações, também tem um protocolo. Então, enfim, a gente está, na verdade, apoiando a volta, né, aos treinamentos, primeiro com as testagens que começam amanhã. A gente vai esperar a autorização do governo. Se não vier autorização do governo, a gente vai esperar até o momento ideal. Então, com todas essas medidas, a gente sabe que o pessoal do futebol, não só o atleta, né, mas a comissão técnica, roupeiro, massagista, pessoal da lavanderia, com todo esse protocolo que atinge a todos, esses profissionais são os mais bem preservados na sua atividade quanto a essa volta. Por isso que a gente espera conseguir fazer com que, aos poucos, os atletas venham se recuperando fisicamente e depois tecnicamente, para poder fazer uma volta segura quando os campeonatos começarem e não acontecer o que aconteceu na Alemanha, né? Com as lesões importantes lá, que são muito ruins também para nós. Perfeito. Conversamos com Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo. Martorelli, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade aqui com o Band Esportes e aqui com o Sala do Esporte, e também deixando as portas abertas para espaço também e para outras matérias que a gente venha falar e discutir sobre a volta do futebol. Martorelli, uma honra recebê-lo. Uma honra foi minha, o prazer foi meu, dizer que a gente está totalmente escancarado para falar o que for. A gente, como tomava muita bolada, né, Ivan? A gente não foge de nada, não. A gente está aqui para mostrar o trabalho e o prazer e a alegria de trabalhar pela categoria. Grande abraço, ótima noite para vocês.